Harmonia 1, Fundamentos 1. Vejamos a definição do termo harmonia no dicionário OAIS. Combinação de elementos diferentes e individualizados, mas ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e de prazer. 2. Ausência de conflitos, paz, concordância. 3. Conformidade entre coisas ou pessoas, concordância, acordo. 4. Conjunto de sons relacionados. Conjunto de regras da tonalidade. Vejamos agora a definição locóstica. O fato da harmonia começar historicamente com a música vocal é uma forma razoável de começar a elaborar sua definição. Em todos os exemplos do livro, o conceito de harmonia envolve mais do que uma pessoa cantando de uma vez, e a harmonia é o som que as vozes combinadas produzem. Então, a definição do livro: a harmonia é o som que resulta quando duas ou mais notas são executadas simultaneamente. Este é o aspecto vertical da música, produzido pela combinação de componentes do aspecto horizontal. E segue. Apesar do fato desse livro lidar com a harmonia e com acordes, que são pequenas mostras tiradas da harmonia, os excertos expostos no livro, você deve se lembrar que linhas musicais, vocais ou instrumentais, produzem a harmonia, não o contrário. A relação entre os aspectos verticais e horizontais da música são sutis. No entanto, e ela tem flutuado desde os primórdios da harmonia, por volta do século IX. Em algumas épocas, a ênfase tem sido quase que totalmente em linhas horizontais independentes, com pouca atenção dada aos acordes resultantes, uma tendência facilmente observada no século XX. Em outras épocas, a independência das linhas tem sido enfraquecida ou completamente ausente. Série harmônica. The built-in, preordained universal known as the harmonic series. A série harmônica tem uma relação com a própria natureza do som, a forma como o som se comporta e, de certa maneira, porque preferimos um tipo musical a outro. Quando ouvimos uma vibração regular, na verdade, ouvimos uma combinação de vários sons que se desencadeiam de um som fundamental, que é geralmente mais perceptível. Vamos ouvir no exemplo a seguir estes sons em sequência melódica. Antes de seguirmos com a série harmônica, gostaria de recapitular. Vimos na primeira aula que o som é o resultado das vibrações de corpos elásticos. Vários dos sons que nos conectamos com a música são os resultantes de vibrações regulares. A vibração é um movimento completo de vai e vem do corpo elástico. Ao produzir o som, um corpo elástico, por exemplo uma corda, é deslocado de seu ponto de repouso A a B e levado à posição AMB. Soltando-se a corda, ela procura, devido à sua elasticidade, voltar à posição original AB. Porém, por causa da tensão que nela foi produzida, ela não consegue parar no mesmo ponto, continuando em movimento até o extremo oposto, ANB, voltando em seguida para AMB. Este movimento se repete diversas vezes até que a corda, perdendo gradativamente a tensão inicial,
repousa finalmente em AB. O movimento compreendido entre a posição de repouso AB, posição AMB e volta à posição de repouso AB é chamado de vibração simples. A continuação da vibração simples até a posição ANB e a volta à posição de repouso AB resulta numa vibração dupla. Amplitude. A distância entre dois extremos da vibração, MN. A amplitude determina a intensidade do som. Quanto maior a amplitude, mais forte é o som. Frequência. É o número de vibrações por segundo. É medida em Hertz. Por exemplo, a nota Lá tem 440 vibrações por segundo. A frequência da nota Lá é de 440 Hz. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Frequência está relacionada à altura de nota. Amplitude do som está relacionado à intensidade. As vibrações do corpo elástico são transmitidas ao ar sob a forma de ondas sonoras. A sensação que estas produzem em nosso ouvido é o som. A série harmônica ocorre naturalmente quando o som manifesta proporções simétricas em sua vibração. Os sons classificados como regulares. Observe no clássico exemplo de Leonard Bernstein. If the source of vibration is of a consistent structure, like any one of the strings in this piano, it will emit regular waves and we hear them as a musical tone. Energy in vibratory motion. That's the official language. A série harmônica está presente no som das notas que tocamos, geralmente de forma subliminar ao som fundamental. Cada tom, com exceção de uma onda senoidal pura, é constituído de um composto de tons. Estes tons são chamados de harmônicos parciais, como harmônicos superiores, ou overtones, ou concomitantes ou complementares. Observe no exemplo de Leonard Bernstein. And when struck by its hammer, produces sound waves at a frequency of 132 vibrations per second and is known to the world as the note C. Now comes the interesting part. If I sit at the piano and play that low C, you may think you're hearing only that one tone, a dark, rich bass note. But you're not. You are simultaneously hearing a whole series of higher tones that are sounding at the same time. And these are arranged in an order preordained by nature and ruled by universal physical laws. A diferença entre harmônicos e overtones. Todas as notas da série são harmônicos. O primeiro harmônico gerador é conhecido como harmônico fundamental, ou som fundamental, ou nota fundamental. Os harmônicos gerados a partir desse som fundamental são conhecidos como harmônicos superiores, ou em inglês overtones. O som fundamental tem harmônicos superiores. Os harmônicos superiores não geram outros harmônicos. A força ou amplitude de uma parcial é geralmente determinada pela sua localização na série. Quanto mais próxima da fundamental, mais forte será a parcial. Os harmônicos são secundários e relativos a qualquer nota que você toque. E existe um padrão bem simples por trás dessa sequência de eventos em série. O que acontece é que toda vez que você ouvir uma nota, também ouvirá um pouco da frequência que é 2 vezes mais rápida que a frequência inicial da nota, e um pouco da frequência que é 3 vezes mais rápida, e outra que é 4 vezes mais rápida, 5 vezes mais rápida, 6, 7, 8 vezes mais rápida, teoricamente até o infinito, mas na prática até 4 oitavas, ou a frequência dividida em até 16 partes.
pois a partir disso tornam-se intervalos inferiores a meio tom. Vejamos agora como acontece a vibração de uma corda. O comprimento total da corda está vibrando, e é isto que determina qual nota ouvimos, mas também está vibrando simultaneamente de outros modos. Aqui um pequeno diagrama para a ilustração. Você tem a nota principal mais alta que está ouvindo, a fundamental, e ela está vibrando pelo comprimento completo da corda. Então, se você fotografar o movimento balançando de frente para trás da onda, observará que ela estará viajando por todo o percurso do comprimento da corda e voltando à outra extremidade. O que nós também estaremos ouvindo em menor volume são os múltiplos inteiros desta onda. Nós estaremos ouvindo uma onda que é 2 vezes mais rápida e estaremos ouvindo uma onda que é 3 vezes mais rápida e assim por diante. A mesma coisa acontece com instrumentos de sopro, onde há uma dimensão certa para a coluna de ar que está ressoando. Então estas ondas adicionais são os harmônicos e variam dependendo de instrumento, sua arquitetura, formato, material, tamanho e também da maneira que o instrumento é tocado. O volume destes diferentes harmônicos pode ser consideravelmente diferente. É por isso que pinçar uma nota numa região da corda próxima à ponte do instrumento soa diferente de pinçar a mesma nota na região mais central da corda. Pinçando a mesma nota em diferentes regiões da corda, os modos das vibrações adicionais, os harmônicos, podem ser mais fortes ou fracos em intensidade. É por isso também que 2 instrumentos tocando exatamente a mesma nota podem soar completamente diferentes. A nota principal que eles estão tocando, a mais grave, a fundamental, é completamente idêntica. É apenas a mistura dos harmônicos que dá a cada instrumento seu caráter próprio e único, o timbre. A série harmônica tem uma relação direta com o timbre. O timbre é a característica do som que distingue uma voz ou um instrumento de outro. Resulta da intensidade e da qualidade dos harmônicos que acompanham o som fundamental. Os fatores responsáveis pelo timbre característico de um instrumento são o material de que é feito o instrumento, o modo como os sons são produzidos e como ressoam. Uma determinada nota musical tem sempre a mesma frequência, qualquer que seja um instrumento ou voz que a produz. Ressonância é a ampliação das vibrações de um corpo sonoro reproduzidas num outro corpo. Caixas ou tampas dos instrumentos de cordas, piano, tubos de órgão e instrumentos de sopros. É a vibração de um corpo elástico quando atingido por uma onda sonora de frequência igual à frequência de que esse corpo prescinde para ser animado. Temos aqui um clarinete e uma guitarra, ambos os instrumentos tocando a nota Fá. Bem fácil de dizer qual é qual, mesmo com estas notas pequenas e curtas. Vamos checar em um analisador de espectro. Vejam os harmônicos se destacando em pontos distintos, representados à direita da nota principal. Observem que eles se apresentam mais próximos ao tornarem-se mais agudos e diminuem de volume a partir de um certo momento. Comparando o som do clarinete com a guitarra, observe que os harmônicos mais graves da guitarra são mais fortes do que os do clarinete. O segundo harmônico da guitarra é mais forte do que o som fundamental. Vamos ver o que acontece se colocarmos um filtro de equalização, com o corte de frequências agindo como uma parede de bloqueio sobre os harmônicos,
deslizando até o som fundamental da guitarra e do clarinete. Agora, os dois sons das fundamentais aparecem idênticos. Um som que não tem harmônicos é uma onda senoidal. Uma onda senoidal é o som mais puro possível. É apenas uma única frequência ou vibração. Uma onda perfeita como no vídeo. If we were to turn this circle on and watch it go up and down and trace that motion out, you get what's called a sine wave. Então, se tivermos uma nota e excluirmos todos os harmônicos superiores, isto será uma onda senoidal. Vimos também que os harmônicos superiores, ou overtones, não têm harmônicos superiores porque eles são também ondas senoidais. Isto significa que qualquer nota consistente tocada em qualquer instrumento pode ser recriada apenas com a combinação certa de ondas senoidais. Assim são os instrumentos sintetizadores. A série harmônica também tem uma relação direta com o conceito de dissonância e consonância. Dois ou mais sons simultâneos produzem o efeito de consonância ou dissonância. A consonância proporciona uma sensação de repouso e estabilidade. A dissonância proporciona uma sensação de movimento e tensão. Intervalo consonante é aquele cujas notas se completam, tem o caráter estável, conclusivo, passivo e de repouso. Intervalo dissonante é aquele cujas notas não se completam, tem o caráter ativo, dinâmico, transitivo, instável e de movimento. As notas da série harmônica próximas do som gerador produzem as consonâncias. As notas mais afastadas produzem as dissonâncias. Então, nos 4 primeiros harmônicos da série, você já teria esses 4 intervalos que seriam considerados justos, teriam uma relação próxima com o significado de consonância, pois eles teriam a representação matemática de relações simples. 1 para 2 seria a oitava, 1 para 3 a quinta e 1 para 4 a oitava da oitava. E depois as relações entre si. 2 para 1 seria a oitava, 3 para 2 a quinta e 4 para 3 a quarta justa. Então essas relações mais simples também representariam intervalos que seriam resultantes de consonância, ou intervalos sonoros que representassem a consonância, ou a perfeição das relações mais simples. Observe, na série, os intervalos mais largos estão mais próximos da fundamental. Os intervalos menores estão mais distantes da fundamental. A aparição da tríade maior nos 5 primeiros harmônicos ou 4 primeiros harmônicos superiores, ou 4 overtones. Observe também a forte relação da fundamental com a quinta justa, a terça maior e a sétima menor. A terça menor a partir da fundamental não aparece. A nota subdominante, ou quarto grau da escala maior, não aparece na série harmônica. O intervalo de quarta justa aparece na proporção de 4 para 3 na série.
A importância da quinta perfeita. A localização da quinta perfeita na série aponta tanto para a sua concordância com a nota fundamental, mas também seu movimento de retorno para a fundamental, seja indo para o harmônico superior ou retornando ao harmônico inferior ou à nota fundamental, por serem oitavas da fundamental e pertencerem à mesma classe de nota. Especialmente descendentemente. A quinta descendente é um dos intervalos mais recorrentes na música ocidental. Observe os números acima das notas. Eles representam em sente-se quanto as alturas dos intervalos da série harmônica estão aumentados ou diminuídos em relação ao sistema de temperamento musical. Observe a coloração das notas. Quanto mais vermelha, mais alta é a afinação em sente-se. Quanto mais azul, mais baixa é a afinação em sente-se. Os harmônicos soam naturalmente, como no exemplo que apresentamos no vídeo. O que este diagrama está mostrando são notas da série harmônica que estão sutilmente desafinadas em relação a um sistema de afinação criado por nós humanos. O temperamento musical. O temperamento igual, que divide a oitava em 12 partes simetricamente iguais. O que descobrimos é que se transpusermos os harmônicos mais audíveis ou perceptíveis para uma oitava, eles correspondem aproximadamente a 12 divisões igualmente separadas desta oitava. Aproximadamente, mas não perfeitamente. Quando você afina com 12 divisões perfeitas da oitava, isso é o temperamento igual, o temperamento musical. A base para a afinação da maioria das músicas que ouvimos atualmente. A razão para isto está na consistência. Com os harmônicos superiores da série harmônica, cada nota que não pertence à oitava da fundamental está ligeiramente desafinada com sua contraparte do sistema de temperamento igual, o temperamento musical. Isto significa que se você afinar os intervalos a partir das razões encontradas na série harmônica, alguns intervalos soarão desafinados uns com os outros, que é o sistema de afinação just intonation, ou afinação exata, que é você afinar a partir dos harmônicos da série harmônica, mantendo as proporções. Observe as terças maiores que ocorrem na série harmônica de Dó. Aqui um Dó para o Mi, o quarto e o quinto harmônicos, uma razão de 5 para 4. O Dó está perfeitamente afinado porque é uma oitava da fundamental. O Mi, no entanto, está 14 centes abaixo comparado ao temperamento musical. Vamos ouvir a diferença entre as duas terças. A próxima terça maior é este Si bemol indo para o Ré. Este Si bemol, que é uma razão perfeita de 7 para 1, indo para a fundamental Dó, está diminuído 31 centes em relação ao temperamento igual. Então, se quisermos aplicar a razão 5 para 4 desta terça maior neste Si bemol, deveríamos ter um Ré que é 14 centes mais baixo que os 31 centes do Si bemol, ou seja, um Ré que é 45 centes mais baixo na afinação. Mas este Ré, que é uma razão perfeita de 9 para 1 a partir da fundamental, é 4 centes mais alto. Vamos ver o que acontece com estas razões. Nossa primeira terça maior, o Dó e Mi, nós temos uma razão de 5 para 4. O Si bemol para o Ré tem uma razão de 9 para 7. É similar, mas é sutilmente desafinado. Se for 10 para 8, será obviamente perfeito, porque será exatamente a dobra dos números 5 e 4. E como você pode ver aqui nos nossos oitavo e décimo harmônicos, nós temos novamente as notas Dó e Mi. Então, se você tivesse uma peça musical
com um acorde de Dó maior indo para o acorde de Si bemol maior, você teria duas terças maiores soando diferentes. Você teria um intervalo de um tom movendo de Si bemol para Dó com a primeira nota 31 centes abaixo, e você poderia mover a nota Dó para Ré, também um intervalo de um tom, mas com a segunda nota 4 centes acima. O temperamento musical divide a oitava igualmente. Todo tom inteiro é igual e todo semitom é igual. A seguir, teremos um experimento comparativo utilizando 3 versões de afinação em um arranjo vocal a 6 partes. Na primeira afinação, o músico busca uma melhor entonação através de escolhas pessoais sobre a altura das notas. No segundo exemplo, o arranjo vocal está afinado com o plugin Melodyne para afinação pura, ou Just Intonation. No terceiro exemplo, o arranjo está afinado com o Melodyne para o temperamento musical. O som fundamental e os 4 harmônicos superiores a partir da nota Mi-1. O som fundamental e os 4 harmônicos superiores a partir da nota Lá-1. O som fundamental e os 4 harmônicos superiores a partir da nota Ré1. Agora a nota Ré1 sendo tocada no piano como fundamental e os 4 harmônicos superiores sendo tocados no violão. Agora a nota Lá-1 sendo tocada no piano e os 4 harmônicos superiores sendo tocados no violão. Agora a nota Mi-1 sendo tocada no piano como fundamental e os 4 harmônicos superiores sendo tocados no violão. Nesta aula, tivemos a oportunidade de abordar fundamentos de harmonia e da série harmônica. Até a nossa próxima aula.
you.